Tudo entrando em negociação. Theo Cury está de olho nessas articulações lá em Brasília. Tudo bom, Theo? Agora com mais calma, bom dia. Tudo bem, Carol. E você? Tudo bem, vamos lá olhar para essa temperatura política, né, que está elevada lá em Brasília, quando a gente olha para essa relação entre as duas casas legislativas, Câmara, Senado, envolvendo a articulação aí dos governistas, da oposição. Mas, Theo Cury, esse enterro da PEC da blindagem diz muito, principalmente para a oposição. Tivemos a vitória dessa proposta na Câmara dos Deputados, passando ali sem muitas dificuldades, né? A gente pode até analisar dessa forma, já que tivemos nomes, por exemplo, do PT, ou seja, partido do presidente Lula votando a favor da PEC da blindagem. E agora esse enterro, de fato, no Senado, que já era previsto, inclusive, diante das várias reações que vínhamos acompanhando no Senado Federal. Agora, o que isso também nos traz de recados sobre a tramitação de outros projetos, como, por exemplo, o PL da anistia, que é uma pauta da oposição. Olha, Carol, bom dia para você, ótima quinta-feira para quem acompanha a gente. Há uma incerteza com relação a qual que vai ser o futuro de projetos, propostas dessas matérias que tramitam na Câmara dos Deputados e que são encampados pela oposição, como foi, por exemplo, no caso da PEC da blindagem. Então, conversando ontem com deputados e também com os senadores, a percepção é de que não há uma garantia de que, uma vez que um texto é aprovado na Câmara dos Deputados, esse mesmo texto vai ter o aval da maioria dos senadores no plenário, se chegar ao plenário, que aí a gente está falando de um cenário otimista, porque, por exemplo, a PEC da blindagem morreu na praia, morreu antes de chegar no plenário do Senado. E aí há uma desconfiança e criou-se, e hoje a gente vive ali em Brasília, um desgaste entre as duas casas, entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Há parlamentares, há deputados, dizendo que não houve um cumprimento de um acordo entre os dois presidentes da casa, que Davi Alcolumbre havia se comprometido, por exemplo, em colocar em votação no plenário. Não chegou ao plenário, morreu na Comissão de Constituição e Justiça, e isso fez com que o texto fosse sepultado e fosse apenas proclamada o seu fim pelo presidente do Senado Federal. Então, há ali uma desconfiança, uma incerteza, aumenta o ceticismo de se, havendo uma mobilização na Câmara dos Deputados pelo PL da anistia, como, por exemplo, houve pela PEC da blindagem, com uma participação intensa do próprio presidente da Câmara dos Deputados para fazer o texto ser aprovado. O texto foi aprovado por uma grande margem de votos, teve toda a repercussão que teve. No final das contas, a Câmara dos Deputados acabou sendo exposta duas vezes. A Câmara foi exposta a partir do momento em que houve a aprovação da proposta de emenda à Constituição da blindagem, que trazia essa blindagem e um sentimento pela população de impunidade dos deputados e dos senadores. Quando esse texto vai ao Senado, há uma manifestação capitaneada pela esquerda e pelo centro, pela centro-esquerda. No último domingo, o Senado vai lá e derruba esse texto, arquiva esse texto ontem. E aí traz um segundo desgaste para a Câmara dos Deputados, que já havia aprovado e agora fica como sendo a única casa a aprovar uma medida como essa, que foi vista como uma medida completamente impopular. Então, conversando ali com os deputados, o que eles veem não há uma garantia de que o que for aprovado aqui, principalmente com uma mobilização, incluindo do presidente da Câmara, vai ter uma resposta positiva lá no Senado.